Um bebê nasceu há muito tempo em uma cidade chamada Belém. E o céu ficou agitado, porque anjos estavam lá reunidos para cantar: Aleluia, o Salvador nasceu! Aleluia, o Salvador nasceu! Os pastores ouviram a música e foram correndo para ver o menino. Maria e José, que eram os pais do bebê, ficaram surpresos ao ver tantas pessoas chegando, mas o bebê estava ali no manger. Dizia o anjo: Procurem o Messias, o Senhor dos Senhores. Encontrá-lo-eis envolto em trajes de rei, sentado em um trono de justiça. Anos se passaram e Jesus cresceu. Ele fazia milagres, curava os doentes, alimentava as pessoas e falava sobre o amor de Deus. As multidões o seguiam para aprenderem com ele. Jesus ensinou muitas coisas, mas hoje vou contar uma história que mostre como ele era bondoso. Jesus estava em uma festa religiosa, e ali estavam os fariseus, que eram os líderes religiosos. Eles anotavam todas as regras e ensinamentos da lei para que as pessoas os seguissem. Os fariseus pensavam que eram melhores que os outros, porque conheciam a lei melhor. Jesus viu que eles disputavam quem era o maior e chamou um deles para ir até ele. Tu queres ser o maior? O meu reino não é deste mundo. Tu não és, pois, do meu reino. Jesus viu também a fé de Zaqueu, um dos seus discípulos, e disse: Zaqueu, hoje estás com Jesus na casa do Pai. Os discípulos sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus e o Rei do reino dos céus. Afinal, ele fez tantos milagres que ninguém conseguia explicar. Mas Jesus não era um rei como os outros. Ele não tinha um castelo, nem exército, tampouco coroas e joias. Para ser rei, Jesus precisaria vencer outro reino. Ele lutava contra o reino das trevas, da tristeza, da mentira, da pobreza, do ódio e da morte. E o seu reinado era e será eterno enquanto a terra existiu. Havia guerras, doenças e fome. Um dia, Jesus estava ensinando e as multidões vinham de todas as partes para ouvi-lo. Nessa época, um homem chamado Herodes, o Grande, era o rei de Israel. Ele reinava em Belém, Nazaré, em Cafarnaum e em Jerusalém. Herodes era um homem cruel e medroso. Um dia, os 3 reis magos viram uma estrela rara no céu. Seguindo a estrela, chegaram até Herodes. Ó, Herodes! O astro que temos seguido, a que se referiam os magos, desapareceu. Dan, eu te juro por Deus, que virás um rei de Israel, que se sentará no trono de Davi. Herodes ficou com medo e resolveu matar todos os meninos de Belém, de 2 a 12 anos. Anjos avisaram os magos, que fugiram para o Egito. Maria e José foram alertados por um anjo, que os fez ir para o Egito. Levanta-te, toma o menino Jesus, com Maria, o seu mãe, e vai para o Egito. Fica ali até que eu te diga, porque Herodes, o rei daquela cidade, busca o menino para lhe fazer mal. Anos se passaram e Jesus voltou para Israel com a sua família. Jesus tinha poder. Era comum ver doentes, endemoninhados e pessoas mortas curados, libertos e ressuscitados. Muitas vezes, Jesus usava a parábola para ensinar. No caminho, Jesus via uma mulher samaritana. Ela estava cansada porque era de manhã, cedo, e Jesus perguntou: Dize-me, mulher, onde posso achar água viva? A mulher respondeu: Senhor, vais ter que ir para Jerusalém, pois ali está a água de Manazes. Jesus disse: Vem ver e saber. Os meus fiéis adorarão o Pai e verão em espírito e em verdade, porque o Pai, na verdade, procura tal como adoradores, que o amem em espírito e em verdade. Jesus e a mulher conversaram um pouco mais e Jesus disse: Fale com o homem, dize-lhe: Eis aqui os teus 10 peças de prata. A samaritana foi correndo para a cidade e encontrou o homem, entregou as 10 moedas e disse: Meu Salvador, tu tens dito. Um dia, Jesus estava ensinando e as multidões vinham de todas as partes para ouvi-lo. Jesus continuava pregando o reino de Deus. Milagres aconteciam, enfermos eram curados e cegos recebiam a vista. Mas nem todos estavam felizes com isso. Alguns líderes ficaram com inveja e medo de Jesus, porque o povo o amava muito. Satanás insistia nos corações desses líderes para que agissem, para que fizessem algo para acabar com Jesus.
Um dia, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, foi falar com os líderes e disse: "O que me dareis se vos disser onde ele estará?" E eles combinaram de dar-lhe 30 moedas de prata. Judas concordou e entregou Jesus para os soldados, selando o destino de Jesus. Os soldados e os chefes do povo perseguiam Jesus, e ele ia adiante carregando a cruz. Maria, a mãe de Jesus, via o seu filho sofrendo e via a multidão o execrando. Jesus disse: "Mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe." Pedro, Tiago e João, que eram os 3 apóstolos que mais o amavam, ficavam à frente, perto da cruz. Jesus se entregou nas mãos de Deus e exclamou: "Deus, Deus, por que me abandonaste?" Em seguida, Jesus gritou em voz alta: "Está consumado!" e entregou o seu espírito. Os soldados romanos sabiam que Jesus morreu. Um deles cravou um cetro no seu peito para ver se Jesus estava mesmo morto. Atanásio, um dos discípulos, ficou com medo porque sabia que Jesus havia sido preso. No entanto, Atanásio não ousou ir até os soldados. De repente, um dos soldados romanos se aproximou de Atanásio e disse: "Não temas, crei no Senhor Jesus Cristo." As mulheres que o seguiam se perguntavam o que viver ali. Se Maria Madalena, Suzy, Salomé e as demais mulheres o haviam amado, agora sentiam tristeza e desolação. Elas se perguntavam o que viver ali e qual seria o sentido de Jesus ter morrido. No final da tarde, um homem rico chamado José de Arimateia, que era discípulo secreto de Jesus, foi até o governador para pedir o corpo de Jesus. Pilatos mandou buscar o corpo e o entregou a José. As mulheres foram até a sepultura para ungir o corpo de Jesus. De repente, um grande trovão ecoou pela região. Era um anjo de Deus dizendo: "Ressuscitou." Maria Madalena, que era a primeira a correr para o túmulo, viu uma pedra rolando. Com cuidado, ela se aproximou e viu que a pedra jazia longe e o sepulcro estava vazio. Maria Madalena correu para avisar Pedro e para encontrar Jesus. Alguns dos discípulos estavam escondidos, com medo de serem presos pelos soldados. Maria Madalena achou Tomé, que não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Ela exclamou: "Vi o Senhor." Tomé respondeu: "Não acreditarei até ver as marcas das pregos nas suas mãos." Depois de 8 dias, os discípulos estavam reunidos em um lugar e Jesus apareceu no meio deles. Tomé estava ali e Jesus lhe disse: "Apõe a tua mão aqui e não seja a incredulidade." Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." E você, crê na ressurreição de Jesus?